Um milionário solitário levanta os olhos e congela. Uma jovem magra, com um bebê nos braços, pede para comer as sobras do seu prato em um restaurante de luxo. O ambiente paralisa. Ninguém respira. Ele encara a jovem e o que faz a seguir choca a todos. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O garçom mal terminou de colocar o prato diante de Ricardo Valença quando a voz surgiu, fina e educada, mas carregada de algo que paralisou o ambiente. "Posso comer as sobras, senhor?" Ricardo não entendeu de imediato. Estava mergulhado em pensamentos, sua taça de vinho intocada. O ambiente do restaurante era refinado, silencioso, com música instrumental filtrando pelo ar. Mas aquela voz cortou tudo. Ele ergueu os olhos devagar. À sua frente, uma jovem magra, vestindo um moletom encardido, segurava nos braços um bebê enrolado num cobertor puído de crochê azul. Ela não pedia esmola. Estava em pé, ereta, como alguém que recusa a humilhação mesmo diante da fome. Os olhos dela estavam fixos no prato. O bebê dormia com a boca entreaberta, um leve chiado vindo do peito, respiração congestionada. Ricardo não respondeu. As palavras ficaram engasgadas. A garçonete correu até a mesa. "Senhorita, por favor, não pode entrar aqui", disse em voz baixa, tentando conter o escândalo. A jovem recuou um passo, mantendo o bebê firme nos braços. "Eu não quero confusão. Só perguntei se podia comer o que ele deixasse. Ricardo tentou dizer algo, a garganta fechada. Uma cena da memória surgiu como um soco. Seu filho, há 8 anos, com um tubo de oxigênio no rosto. A esposa chorando ao lado do leito. E ele, impotente. A jovem olhou para o bebê e depois de volta para Ricardo. "Ele não mama desde ontem", disse quase num sussurro com um tom de vergonha ausente. Havia apenas um pedido direto, cru. A gerente surgiu furiosa. "Isso aqui é um restaurante 5 estrelas. A senhora não pode simplesmente entrar assim." Ricardo ergueu a mão pedindo silêncio. Depois fez algo que ninguém esperava. "Senta, pode comer aqui." Todos congelaram. A gerente ficou sem reação. A garçonete deu um passo atrás. Lívia, hesitante, não acreditou de imediato. "Pode sentar", repetiu Ricardo, afastando o prato. "Pegue um talher, alimente seu filho." Ela hesitou por um segundo, os olhos marejados. Sentou-se na beirada da cadeira com o bebê no colo e começou a cortar os pedaços de filé. Ricardo observou em silêncio. A maneira como ela testava a temperatura da carne antes de dar ao filho. Os gestos pequenos, precisos, um carinho quase reverente. "Qual o nome dele?" perguntou. "Benício." O bebê tossiu levemente. Ela limpou a boca dele com o próprio moletom. Ricardo não disse mais nada. Terminou seu vinho em silêncio, enquanto a menina e o bebê devoravam com calma e gratidão cada migalha. Quando a refeição terminou, Lívia juntou os talheres, limpou a cadeira com a manga e se levantou. "Obrigada. Deus abençoe." Ela saiu antes que ele pudesse responder. Mas algo já tinha sido quebrado, ou talvez reconstruído. No dia seguinte, Ricardo Valença acordou mais cedo do que o habitual. A cidade ainda dormia. A luz azulada da madrugada entrava pelas janelas panorâmicas de sua cobertura, refletida no piso de mármore polido como um espelho frio. Ele não sabia explicar o motivo, mas o sono simplesmente não veio. Fazia horas que revivia aquela cena em looping. A voz da jovem, o bebê tossindo, o prato intocado. A forma como ela agradeceu com dignidade, sem baixar os olhos. E depois sumiu. Ele tentou retomar a rotina. Participou de uma videoconferência com investidores, revisou contratos, respondeu e-mails, mas a cada intervalo via o vulto dela, via o cobertor puído, o bebê, a carne cortada com cuidado. Algo em seu organismo parecia descalibrado. No final da tarde, Ricardo pegou o carro e dirigiu até o restaurante.
Estacionou do outro lado da rua, observando o movimento. Esperava vê-la surgir, por milagre. Mas ela não veio. No dia seguinte voltou. E no outro também. Na quarta noite, enquanto percorria uma viela lateral, viu algo. Um carro antigo, parado sob uma árvore retorcida. Pneus murchos, vidros sujos. Ao se aproximar, notou algo se movendo no banco de trás. Do lado de fora, mal dava para ver. Ele se aproximou devagar, os passos leves, quase clandestinos. Lívia estava lá dentro, sentada no banco do motorista reclinado, com o bebê aninhado sobre o peito. Dormia com a cabeça inclinada, os cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. O bebê respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido demais. Ricardo recuou alguns passos. Ficou parado por longos minutos. O coração pesava. A mente lutava contra impulsos que desconhecia. Por fim, entrou no carro e foi embora, mas voltou meia hora depois, com sacolas no porta-malas. Na manhã seguinte, Lívia acordou com o som de passos apressados. Ao abrir a porta do carro, viu, a poucos metros, uma sacola térmica com uma garrafa de leite morno, bananas, pães e um pacote de fraldas. Ela olhou para os lados. Não havia ninguém. Em silêncio, levou os itens para dentro do carro. Amamentou Benício com colher, bem devagar. Depois enrolou o bilhete que veio junto. Você é forte. Cuide dele. Ela não chorou. Apenas fechou os olhos por um instante. Uma lágrima escorreu sem barulho. Ricardo, de volta à sua rotina, observava de longe. Usava um boné simples e óculos escuros, como quem foge de ser notado. Parava o carro a uma quadra de distância e andava a pé. Viu quando Lívia abriu a sacola. Viu a maneira como cheirou o leite antes de dar ao filho. Como partiu o pão em pedaços e guardou metade para mais tarde. Naquela noite, ele voltou. Deixou um cobertor novo, dobrado com cuidado, junto a uma pequena lanterna a pilha e mais um pacote de comida. Na manhã seguinte, a sacola já não estava lá. Mas um novo bilhete apareceu, preso ao para-brisa do carro velho. Obrigada por lembrar da gente. Ainda existe bondade no mundo. Ricardo dobrou o bilhete e o guardou no bolso do paletó. Sentiu um nó subir a garganta. Respirou fundo e voltou para casa. A rotina se repetiu pelos dias seguintes. Ele deixava suprimentos à noite, comida, roupas limpas, medicamentos infantis, e ela deixava pequenos bilhetes. Ele está melhor hoje. Ganhei um sabonete. Dei banho nele num posto. Se você puder, preciso de pomada. Não havia nomes. Nenhum pedido de contato. Era como se comunicassem por entre vidros, entre dois mundos distintos, que aos poucos criavam uma ponte invisível. No quinto dia, Ricardo observava de longe quando viu algo que o paralisou. Um homem se aproximando do carro. Era um morador de rua, aparentando embriaguez. Começou a bater no vidro, dizendo algo ininteligível. Lívia acordou assustada. Benício chorava. Ricardo correu até lá sem pensar. Algum problema aqui? Sua voz soou firme, instintiva. O homem recuou, balbuciando algo, e desapareceu na rua. Lívia saiu do carro com o bebê nos braços. Assustada, mas tentando manter a compostura. Obrigada. Ele estava te incomodando? Nada que eu já não tenha enfrentado. Ricardo hesitou. Pela primeira vez, estavam frente a frente desde aquela noite no restaurante. Tem onde ficar hoje? Aqui é o único lugar seguro que encontrei. Ricardo olhou para o carro. O banco molhado de chuva, a manta improvisada no vidro quebrado. Se quiser, posso pagar um quarto para você e o bebê. Só por uma noite. Tem um hotel simples na próxima rua. Não preciso de caridade. Ele assentiu, respeitando o limite. Não é caridade, é cuidado. Com ele. Ela olhou para o filho. Depois, para ele. Os olhos brilharam com a luz fraca do poste. Uma noite só. Ricardo a levou até o hotel, pagou a recepcionista e entregou a chave. Antes de ir embora, deixou discretamente no balcão uma sacola com uma toalha, um pacote de fraldas, 2 potes de papinha e mais um bilhete.
Só por hoje. Amanhã a gente vê o que dá para fazer. Na recepção do hotel modesto, Ricardo esperou até que Lívia e Benício subissem. Não pediu o número do quarto. Apenas ficou ali, imóvel, observando a porta do elevador se fechar. Por um momento, sentiu um silêncio diferente dentro de si, menos barulhento que o normal, menos corrosivo. Um silêncio onde cabia algo parecido com alívio. Na manhã seguinte, antes mesmo que ela acordasse, ele já havia saído. Mas antes deixou outro envelope na recepção, R$100 em dinheiro e uma nota escrita à mão. Quando o mundo falha com a gente, às vezes um estranho consegue estender a mão, não para resolver tudo, só para dizer, você não está sozinha. Lívia não usou o dinheiro naquele dia, guardou. Ela aprendera, com dureza, que qualquer recurso podia ser a diferença entre sobreviver e falhar com o filho em algum ponto do futuro próximo. Mas a noite no hotel a mudou de alguma forma. A cama limpa, o banho quente, o bebê alimentado com papinha morna. Foram horas breves, mas significativas. Pela primeira vez em semanas, sentiu que respirava sem medo. Contudo, pela manhã, ao trocar a fralda de Benício, percebeu que a febre havia voltado. O chiado no peito estava mais forte. Seus olhos, sempre tão vivos, agora pareciam enevoados. Ela pensou em procurar um posto de saúde, mas sabia o que aconteceria. Espera de horas, julgamento no olhar das enfermeiras, falta de atendimento completo. Não tinha documentos, nem o bebê. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo havia acionado um velho conhecido, o diretor de uma clínica pediátrica particular. Pediu um favor simples, que aceitassem uma paciente, mãe e filho, sem custo, sem burocracia, sem perguntas, e que o atendimento fosse completo, discreto. A consulta foi marcada para o início da tarde. A informação chegou a Lívia de forma inusitada. Um bilhete deixado preso ao vidro do carro abandonado, onde ela havia voltado a dormir após o check-out do hotel. Benício precisa de um médico. Está tudo pago. Confie. Endereço: Rua Flores da Liberdade, 220, Clínica Vida, 3 da tarde. Lívia hesitou. Olhou o papel como quem analisa uma armadilha. Estaria sendo seguida? Era alguém perigoso tentando ganhar sua confiança? Mas, e se fosse verdade? O bebê tossiu e ela não precisou de mais sinais. A recepcionista da clínica estranhou a chegada da jovem descalça, com o bebê enrolado em cobertas velhas, mas já estava instruída. Bastou o nome Benício para que ela sorrisse, sem questionar. A doutora Carolina já está te esperando. Lívia se sentou, o coração disparado. O lugar era limpo, claro, com brinquedos nas prateleiras e aroma de álcool e lavanda. Em pouco tempo foi chamada. A médica, uma mulher nos seus 40 e poucos anos, de fala calma e olhos atentos, examinou Benício com cuidado. Ele está com bronquiolite. Não é grave, mas precisa de cuidados. Nebulização, repouso e hidratação constante. Você mora onde? Lívia baixou os olhos. Num carro. Mas cuido bem dele. Dou banho, troco, alimento com o que consigo. Ele é minha vida. A médica segurou sua mão. Eu acredito em você. Esse menino está sendo amado. Isso eu vejo. Mas vocês precisam de ajuda. Está disposta a aceitar? Tô tentando. Respondeu quase num sussurro. Carolina pediu exames, receitou remédios, ensinou a fazer a nebulização com soro e um copo plástico adaptado. Quando Lívia saiu, recebeu uma bolsa com tudo o que precisaria para cuidar de Benício por pelo menos uma semana. Antes de ela partir, a médica entregou um papel dobrado para a recepcionista e pediu que fosse entregue ao Sr. Valença. Ricardo leu o bilhete no carro, ainda no estacionamento da clínica. Benício vai ficar bem, mas essa mãe precisa mais do que remédios. Ela precisa de paz. Obrigada por lembrar disso. Doutora Carolina. Ele encostou a cabeça no volante e fechou os olhos. A imagem do bebê respirando com dificuldade queimava. A lembrança de seu filho, no hospital, anos atrás, também.
Mas desta vez, não havia tubos, não havia despedidas, havia chance. E, estranhamente, isso o fazia sentir medo. Nos dias seguintes, Ricardo passou a manter distância. Não por frieza, mas por respeito. Lívia, agora, era quem guiava a direção dessa ligação incomum. Ela voltou a deixar bilhetes curtos, cada vez mais confiantes. A febre baixou. Ele conseguiu dormir a noite toda. Obrigada por confiar antes de me conhecer. E então, um novo bilhete, diferente. Quem é você? Ricardo não respondeu. Ao invés disso, passou em uma livraria, comprou um caderno com capa de tecido e deixou no banco do carro onde ela dormia, junto com lápis coloridos e um novo cobertor infantil. Na primeira página, escreveu apenas: para você contar a história que quiser. O caderno de capa de tecido ficou guardado por 2 dias antes que Lívia tivesse coragem de abri-lo. Ela o mantinha dentro de uma mochila velha, entre as roupas de Benício e os pacotes de fraldas. Tocava a capa com os dedos sujos de poeira, mas ainda não conseguia escrever. Na terceira noite, enquanto o bebê dormia sobre seu peito, ela se sentou na calçada, apoiada na lateral do carro, e finalmente abriu a primeira página. Ali estava a frase: para você contar a história que quiser. Por um momento, pensou em inventar outra vida. Um passado mais bonito, um presente menos cruel. Mas as palavras que vieram foram as reais, cruas, escondidas. E ela escreveu: meu nome é Lívia, tenho 19 anos, não fui criada para viver na rua. Nas primeiras linhas, descreveu a casa da infância, um sobrado de esquina na Zona Sul, a cerâmica branca sempre limpa, a mãe costurando na sala, o pai chegando do trabalho com cheiro de graxa. Era uma família simples, mas unida. Havia jantar à mesa e aniversários com bolo de supermercado. Até que vieram os 15 anos, e com eles, a distância. A mãe ficou mais fria, o pai mais rígido. As notas de Lívia começaram a cair, mas não por desinteresse, era ansiedade. Os amigos se afastaram e o mundo começou a parecer pesado demais. Ela mergulhou em livros e músicas para sobreviver à solidão. Foi nesse período que conheceu Caio. Ele era mais velho, estudante de direito, charmoso e atento. Fazia parte de um projeto social na escola pública onde ela estudava. Começou ajudando com redações. Depois, com abraços, com beijos. Quando contou à mãe que estava grávida, foi chamada de ingrata, de desonra. O pai não a olhou nos olhos. 3 dias depois, as malas estavam na calçada. Caio sumiu do mapa. Ela foi para a casa de uma amiga, depois para um abrigo, depois para um porão alugado com o que conseguiu vendendo balas na porta de hospitais. Benício nasceu num hospital público, numa madrugada chuvosa. Ela tinha 18 anos, sem acompanhante, sem plano, sem ninguém. Mas quando o segurou pela primeira vez, todo o resto desmoronou e se reconstruiu em segundos. Eu não tenho nada, mas agora eu sou mãe, ela pensou. E isso é tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo sentava-se no sofá da cobertura com uma caixa nas mãos. Havia vasculhado o fundo do armário e a encontrara ali, intacta. Abriu com cuidado. Dentro estavam as fotos do filho, Mateus, e da esposa, Adriana. Pequenas lembranças que resistiram ao tempo como se tivessem sido guardadas num cofre de saudade. A imagem do menino no parquinho, os olhos puxados, o sorriso faltando 2 dentes. E Adriana, com o cabelo preso, sorrindo do banco de madeira. Aos 6 anos, Mateus ficou doente. Uma febre insistente, tosse seca, perda de apetite. A princípio, disseram ser uma gripe comum. Mas os dias passaram e o menino não melhorava. O diagnóstico veio como um vendaval. Leucemia linfoblástica aguda. A forma mais agressiva. Ricardo largou tudo para acompanhá-lo. Adriana mergulhou num desespero silencioso. Durante 8 meses, viveram em função do hospital. Medicação, transfusões, internações. Cada melhora era seguida de uma recaída.
e cada recaída deixava um pedaço deles para trás. Mateus faleceu numa manhã de segunda-feira, antes do sol nascer. Ricardo estava ao lado, segurando sua mão. Adriana dormia sentada na poltrona. A última frase do menino foi: "Pai, me leva para casa?" Eles nunca mais voltaram para casa. A partir daquele dia, Adriana começou a definhar emocionalmente. Parou de comer. Dormia de dia, vagava pela casa de madrugada, não permitia que Ricardo tocasse nas roupas do filho, nos brinquedos, nem nos livros. Certa tarde, saiu de casa e não voltou. 3 semanas depois, ligou de um hospital psiquiátrico. "Me interna. Se eu ficar perto de você, eu me mato. Porque você me lembra ele." Disse sem choro, sem culpa. Ricardo a internou. Ela passou 7 meses em tratamento, depois pediu o divórcio por carta. Desde então, ele vivia num limbo de silêncio e fórmulas prontas. Trabalho, eventos, dormir, acordar. Nada o tocava, nada fazia sentido. Até aquela noite no restaurante. Lívia fechou o caderno após terminar seu relato. Não sabia se escreveria de novo. Mas aquela noite, sentada com o bebê nos braços, vendo a luz fraca do poste iluminar a página, teve a sensação de ter entregado algo ao mundo. Um peso que agora era menos dela. Na manhã seguinte, Ricardo passou pelo local discretamente e viu o caderno, visível no painel do carro. Sabia que não devia abrir, mas não era para ele mesmo que queria ler. Era para entender, para ver onde as histórias se cruzavam, ou por que pareciam se chamar. Sem tocar no caderno, deixou ao lado um novo envelope. Dentro, um papel com apenas uma pergunta: "Posso continuar cuidando de vocês mesmo de longe?" Naquela manhã, o vento soprava com mais força do que o normal. Lívia acordou com o cabelo cobrindo o rosto e o cobertor mal preso sobre o bebê. Benício ainda dormia, tranquilo, apesar da brisa fria que entrava por uma fresta do vidro rachado. Quando abriu a porta do carro, notou a presença de algo diferente. Ali, encostada na lateral do pneu dianteiro, havia uma cesta. Uma cesta de verdade, dessas de feira antiga, de palha trançada, com uma alça firme e forro de tecido quadriculado. Dentro, dispostos com cuidado, estavam pacotes de alimentos, fraldas, um pote de mel, um sachê de lenços umedecidos e um envelope bege. Ela olhou para os lados. Ninguém à vista. Pegou o envelope. Estava sem nome, mas ao abri-lo, viu a letra simples e direta: "Você é forte. Seu filho tem sorte. Nada mais." Por um momento, Lívia se sentou no meio-fio, com a cesta ao lado e o bilhete entre os dedos. Não chorou, mas o peso silencioso daquilo a tocou mais do que 1000 palavras faladas. Porque não havia pena no gesto, havia respeito. Ricardo observava da distância costumeira do carro estacionado atrás de uma van de transporte escolar. Tinha o costume de chegar cedo e permanecer por perto, mesmo sem interagir. Queria apenas garantir que ela estava bem, ver com os próprios olhos. Quando a viu ler o bilhete, notou um leve movimento nos ombros de Lívia, como se algo tivesse desarmado. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. Ele não esperava resposta. Não era esse o objetivo, mas sabia instintivamente que havia acontecido alguma coisa ali, algo que talvez não tivesse volta. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lívia pegou uma folha de caderno velha que tinha guardado na mochila. Escreveu com caneta azul, letra de adolescente ainda treinando a firmeza: "Ele é meu milagre, mas às vezes me sinto um caco de vidro tentando proteger um diamante. Obrigada por ver força onde eu só vejo medo." Dobrou a folha, colocou dentro de um saco plástico limpo, amarrou com barbante e deixou no mesmo ponto onde encontrara a cesta. Na manhã seguinte, o bilhete já não estava lá. Ricardo leu o papel no carro, com as mãos tremendo levemente. Um caco de vidro tentando proteger um diamante. Aquela frase ficou gravando no peito como uma cicatriz recém-escrita. Ele não respondeu de imediato.
preferiu deixar que o silêncio falasse um pouco mais. Mas, 2 dias depois, deixou outro bilhete. Desta vez, preso com fita adesiva dentro de um pequeno livro infantil com capa ilustrada e páginas cartonadas. Diamantes não se importam com o corte do vidro, só com a luz que entra por ele. O livro ficou sobre o capô do carro pela manhã. Lívia o viu quando voltava com Benício de uma farmácia onde tinha ido tentar trocar moedas por fraldas avulsas. Parou, olhou em volta, pegou o livro com cuidado, como quem pega algo sagrado. Benício, nos seus braços, olhou a capa e riu. Ela abriu o livro. Dentro, o bilhete. Leu em silêncio. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dela estava começando a confiar. A troca de bilhetes virou hábito. Curta, contida, sem promessas. Hoje consegui um banho. Ele dormiu limpo e cheiroso. Ele está começando a falar, balbucia quando vê o leite. Às vezes sinto medo de acostumar com o cuidado. E de volta, respostas sutis, sempre respeitando o limite dela. Cuidado não é prisão, é ponte. Pode acostumar. O mundo precisa de mais gente com medo e coragem ao mesmo tempo. Você tem feito mais por ele do que muitos que têm tudo. Não havia nomes, não havia exigências. Apenas um elo que crescia na sombra da cidade. Íntimo, discreto e, de alguma forma, inquebrável. Numa das noites frias, Ricardo deixou uma pequena lanterna presa por um cordão à maçaneta do carro. Com ela, havia outro bilhete. Para clarear as noites, quando o cansaço tentar apagar vocês. Lívia usou a lanterna para contar histórias improvisadas a Benício. Inventava dragões bons, árvores que falavam, mães que voavam. Ele ria em silêncio, os olhos iluminados pelas sombras móveis nas paredes do carro. Ali, naquele mundo minúsculo, um farol acendia, e os bilhetes continuavam. O céu escureceu mais cedo naquele dia. Nuvens densas se formavam em camadas sobre a cidade, como se algo pesado estivesse prestes a cair. E caiu. A primeira rajada de vento trouxe folhas, poeira e a sensação elétrica que antecede um temporal de verdade. Ricardo estava em casa, diante da janela da sala, olhando para o horizonte, sem saber por quê. Já não fazia suas vigílias diárias com a mesma frequência. Queria respeitar o espaço que Lívia claramente preservava. Mas algo naquela noite o incomodava. Um pressentimento, talvez, ou apenas o instinto de quem aprendeu a identificar o tipo de silêncio que grita. Às 19 horas, as primeiras gotas começaram a cair. Às 19h15, o céu desabou. No outro lado da cidade, dentro do carro velho e trêmulo, Lívia lutava para manter Benício seco. A coberta encharcada já não isolava mais nada. O bebê tremia no colo, chorando baixinho, sua respiração entrecortada de espasmos curtos. A água escorria pelas laterais do vidro rachado, formava poças no assoalho corroído. A lanterna deixada por Ricardo piscava fraca, a pilha no fim. Lívia tentava aquecer o bebê com o próprio corpo, os braços envolvendo o filho como uma concha humana. Pensou em correr para algum abrigo, mas a chuva era brutal. E sair para a rua com um bebê nos braços, àquela hora, significaria expô-lo ainda mais. Ela segurou o choro com os dentes. Ricardo pegou as chaves e saiu. Não planejou, não pensou, apenas agiu. O carro deslizou pelas ruas molhadas enquanto ele desviava de semáforos apagados e árvores caídas. O trânsito estava um caos, mas ele sabia o caminho de cor. Quando chegou, viu o carro dela parcialmente coberto por galhos e folhas, iluminado por um poste intermitente. Lívia estava encolhida no banco de trás, abraçando o bebê com um pano molhado sobre a cabeça. Desceu do carro sem pensar 2 vezes. Lívia! Ela se assustou, os olhos arregalados pela luz dos faróis. Sou eu, ele disse, aproximando-se devagar, mãos à mostra. Você e o Benício precisam sair daqui. Agora. Não dá para sair com ele nessa chuva. Respondeu, a voz embargada. Ele está gelado. Por isso mesmo, vem comigo.
Eu levo vocês para um lugar seco, só por hoje. Ela hesitou. Muito. A desconfiança era automática, instintiva, parte do mecanismo de defesa de quem aprendeu que ninguém dá nada de graça. Eu não vou te machucar, nem tocar em vocês se não quiser. Você escolhe. Só não posso ir embora sabendo que vocês vão dormir aqui hoje. Silêncio. Ela olhou para o bebê, depois para ele. Só por hoje. O caminho até o apartamento foi feito em silêncio. Ricardo dirigia atento, os olhos no retrovisor de tempos em tempos. Lívia estava no banco de trás com Benício no colo, enrolado em uma toalha seca que ele pegara no carro. O bebê já não chorava, mas ainda tremia de tempos em tempos. Chegaram pouco antes das 10. Ricardo abriu a porta e acendeu as luzes da sala. Era um ambiente amplo, minimalista, com móveis em tons de cinza e madeira clara. Nenhum sinal de vida pessoal, nem fotos, nem objetos sentimentais. Apenas uma casa organizada por fora e desabitada por dentro. Pode ficar com o quarto de hóspedes, roupa limpa no armário, toalhas no banheiro, a cozinha é sua também. Tem leite, frutas... Ela o interrompeu com um gesto. Eu agradeço, mas é só uma noite. Amanhã de manhã a gente vai embora. Tudo bem, respondeu ele sem discutir. Lívia foi direto para o banheiro. Ricardo ouviu a água cair no chuveiro por longos minutos. Depois o barulho cessou. O silêncio voltou. Sentou-se no sofá com um copo de água na mão, encarando nada. Meia hora depois ela apareceu na porta da sala. Vestia uma camiseta larga dele e uma calça de moletom que arrastava nos pés. Benício dormia sobre seu peito, seco, enrolado num cobertor grosso. Ele tá com 37,5. Dei um banho morno, medi com o termômetro digital. A saturação tá boa, disse, como se precisasse justificar sua competência. Você está fazendo um trabalho incrível, respondeu Ricardo. Ela não respondeu. Apenas olhou em volta, os olhos passeando pelo ambiente. Por que você faz isso? Isso o quê? Ajudar. Ele demorou a responder. Talvez porque não pude fazer nada por alguém que amava. E talvez você e o Benício sejam uma chance de não errar de novo. Silêncio. Ela sentou-se no chão, encostada na parede, ainda com o bebê no colo. Eu ainda não confio em você, mas hoje precisava disso. Não peço sua confiança. Só que vocês fiquem bem. Ela assentiu. Os dois permaneceram em silêncio. E foi nesse silêncio que algo surgiu. Não amizade, não gratidão, mas um respeito nu, desarmado. A admissão mútua de que estavam quebrados. E mesmo assim, tentando. Na madrugada, Ricardo deixou uma garrafa de água e um pacote de bolachas na porta do quarto de hóspedes. No papel escreveu: "Durma tranquila, aqui é seguro." E foi a primeira noite em muito tempo em que ninguém precisou lutar para sobreviver até o amanhecer. O dia amanheceu tímido, com um céu cinza e gotas espaçadas de chuva insistindo em cair mesmo após a tempestade da noite anterior. Lívia acordou devagar. O colchão era macio demais, o quarto silencioso demais. Benício ainda dormia ao seu lado, respirando tranquilo, com o rosto corado e os dedos pequenos agarrados ao lençol limpo. Ela se levantou com cuidado, pés descalços sobre o piso frio, e foi até a porta. Ao abrir, encontrou a garrafa d'água e o pacote de bolachas. O bilhete ainda preso à fita adesiva. "Durma tranquila, aqui é seguro." Ela ficou alguns segundos ali, parada. Leu a frase mais de uma vez. Não estava acostumada com segurança, ou com a ideia de que alguém pensava nela antes que ela precisasse pedir. Ricardo já estava acordado, sentado na varanda com um café preto numa das mãos e o caderno dela na outra. Não lia, respeitava, apenas segurava. Sentia que, de alguma forma, a presença daquele objeto no ambiente preenchia algo que andava faltando há tempo demais. Ouviu passos leves no corredor. Quando se virou, viu Lívia, com os cabelos presos de qualquer jeito e um moletom largo, parada na beirada da sala. "Tem café", disse ele, apontando para a cozinha. "Eu sei fazer", ela respondeu, entrando devagar.
se não se importar. Pelo contrário, durante a manhã, a casa ganhou sons que há anos não ecoavam por ali. Barulho de xícara, de colher mexendo açúcar, vozes baixas trocando perguntas simples. Ricardo ofereceu frutas e ovos. Lívia preparou o café, fritou o pão na frigideira, cortou banana no iogurte. Benício acordou no meio da refeição. Veio ao colo da mãe resmungando e esfregando os olhos. Ricardo esticou a mão, oferecendo um pedaço de pão. O bebê sorriu, pegou o alimento com dedos desajeitados e disse sem pensar: "Dindo." Ricardo paralisou. Lívia arregalou os olhos, sem saber se sorria ou repreendia. "Ele ouve muito isso na rua", disse, tentando justificar. "Algumas pessoas que ajudam a gente, ele repete tudo." Ricardo apenas assentiu. Mas por dentro, algo se partiu. E algo novo se colou no lugar. Os dias seguintes foram preenchidos com essa estranha coreografia de aproximação e distância. Lívia insistia em manter o quarto fechado. Agradecia tudo com formalidade. Recusava qualquer dinheiro que não estivesse atrelado ao bebê. Dormia com a mochila à cabeceira, como se pronta para fugir a qualquer momento. Mas cozinhava. A cozinha virou o território neutro entre os dois. No terceiro dia, preparou arroz com legumes e frango grelhado. No quinto, bolinhos de chuva. Ricardo observava, ajudava quando podia, picava cebola, lavava louça e ouvia. Aos poucos, ela começou a contar histórias. Falava da infância, dos desenhos que gostava, de como aprendera a cuidar de criança ajudando vizinhas. Falava de Caio, sem nome, apenas o pai dele, e de como perder tudo a fez descobrir o que realmente era essencial. Ricardo, por outro lado, falava pouco, mas quando falava, era sobre música, sobre vines antigos, sobre como Mateus ria quando o som do saxofone vibrava na barriga dele. Certa tarde, Lívia encontrou uma caixa com brinquedos antigos no armário do corredor. Eram de Mateus. Antes que ela pudesse perguntar, Ricardo se aproximou e assentiu. Ele ia querer que outra criança usasse. Benício pegou um carrinho azul e ficou rodando pela sala. Ricardo e Lívia o observaram em silêncio, sentados no chão, com pratos de biscoito entre eles. Era a primeira vez que sorriam ao mesmo tempo, mas havia também os momentos de sombra. Lívia acordava no meio da noite, assustada com barulhos na rua. Tinha medo de estar se deixando acomodar, medo de depender, medo de gostar. Ricardo respeitava, não fazia perguntas. Apenas deixava o ambiente sempre pronto. O banheiro limpo, o café pronto, os armários abertos. Não exigia nada, apenas presença. E isso, curiosamente, era o que mais a desconcertava. No fim da primeira semana, quando ela lavava a louça enquanto ele secava, Ricardo comentou: "A casa parece viva." Ela riu com ironia. "Tem um bebê correndo atrás do gato imaginário dele e uma mulher invadindo sua cozinha. E eu agradeço por isso." Ela não respondeu. Apenas estendeu um prato molhado. Ele pegou. E quando seus dedos se tocaram, nenhum dos dois puxou a mão de volta imediatamente. Ficaram ali, por um segundo a mais. Talvez fosse o início de algo, ou só a continuação do que já tinha começado, sem que percebessem. Naquela tarde, tudo parecia normal. Benício brincava no tapete da sala com um avião de plástico azul, seus olhos brilhando enquanto imitava sons de motor. Ricardo o observava de longe, recostado no batente da porta, uma xícara de chá na mão. Lívia cortava frutas na cozinha, cantarolando baixinho. Era uma imagem comum, quase banal, o tipo de cena doméstica que muitas famílias vivenciam sem perceber o valor. Mas quando a noite caiu, o clima mudou. Benício recusou a mamadeira. Depois, começou a chorar de maneira estranha, baixa, contínua, como um pedido de ajuda abafado. Sua testa queimava, os olhos estavam vidrados, e então vieram os espasmos, pequenos tremores nas pernas e nos braços. Lívia entrou em alerta imediato. Fez compressas, tentou baixar a febre com banho morno, cantou para acalmá-lo. Mas nada funcionava.
O bebê começou a respirar de forma entrecortada, puxando o ar como se cada sopro fosse uma batalha. Ela se levantou em desespero, pegou o celular com as mãos tremendo, pensou em ligar para o SAMU, mas sabia o tempo que levaria, e então, sem hesitar, procurou o nome de Ricardo. A ligação foi curta, precisa. É o Benício. Ele tá ruim. Eu não sei o que fazer. Do outro lado, Ricardo apenas respondeu: "Tô indo." Foram 22 minutos até chegar. Ele passou 2 sinais vermelhos e subiu na calçada ao estacionar. Lívia o esperava no hall do prédio com Benício nos braços, já sem força para chorar. Ricardo não disse nada, pegou os dois e entrou no carro. O hospital mais próximo era particular, caro. E naquela hora da noite, as portas estavam trancadas para quem não tinha plano de saúde ou entrada pré-autorizada. Mas ele não estava disposto a negociar. "Meu nome é Ricardo Valença", disse ao segurança da entrada. "E este bebê precisa de atendimento agora." "Senhor, temos protocolos." "Esse menino vai ser atendido agora. Ou amanhã de manhã seu hospital estará na capa de todos os jornais." O tom não era de ameaça, era fato. A recepcionista correu. A pediatra foi chamada. Lívia entrou com o bebê nos braços, o rosto tenso, quase imóvel de medo. Em menos de 5 minutos, Benício estava sendo examinado, colocado no oxigênio, monitorado por uma equipe inteira. A febre beirava 40 graus. Uma infecção respiratória avançada. Os pulmões frágeis lutavam para manter o ritmo. Lívia ficou ao lado da cama infantil, imóvel, segurando a mão do filho enquanto os aparelhos apitavam baixinho. Ricardo estava na porta, observando tudo, sem invadir, mas sem sair. Lá fora, um celular gravava tudo. Um motoboy, parado em frente à emergência, reconhecendo o empresário famoso, entrando às pressas com uma mulher jovem e um bebê. A legenda foi simples: "Milionário invade hospital com mulher misteriosa e bebê doente." Do que se trata? O vídeo foi postado no Instagram. Menos de 1 hora depois, já havia milhares de visualizações. No hospital, Benício começou a responder ao tratamento. A saturação subia devagar. A febre cedia aos poucos. Os olhos abriram por um instante, encontraram os de Lívia, e ele soltou um suspiro curto, mas consciente. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, os ombros sacudindo num choro mudo. Ricardo se aproximou com um copo de água e uma toalha. "Ele vai ficar bem", disse com a voz embargada. "Eu achei que fosse perder ele", respondeu ela, sem se importar em esconder o medo. Ele se agachou ao lado dela. "Não vai, eu tô aqui." E pela primeira vez, ela não recuou. Na manhã seguinte, a matéria já estava nos portais de notícias. Ricardo Valença protagoniza cena comovente em hospital privado. Empresário famoso socorre mulher e bebê em situação de emergência. Quem é a jovem que acompanha o viúvo milionário? As redes sociais ferviam. Vídeos cortados, trechos emocionados, especulações de todos os tipos. Alguns falavam em novo romance, outros chamavam de golpe, mas a maioria via algo diferente, uma estranheza que tocava. Porque havia algo puro naquelas imagens. O jeito como Ricardo segurava o bebê, a maneira como Lívia se apoiava nele sem dizer uma palavra. Era como assistir algo que não se encaixava nos moldes habituais, mas fazia sentido. Lívia leu a matéria no celular emprestado da recepcionista. Sentiu o estômago gelar. "Eles vão descobrir tudo", disse, olhando para Ricardo. "Vão saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu não tenho, e vão ver o que você é de verdade", respondeu ele. "Uma mãe que fez o impossível para manter o filho vivo." Ela balançou a cabeça. "Isso não muda o jeito que o mundo me olha." Ricardo abaixou o olhar por um instante. Depois, ergueu os olhos e disse com firmeza: "Então, talvez esteja na hora de mostrar ao mundo como olhar diferente." No dia seguinte à internação de Benício, a cobertura do hospital foi invadida por repórteres, câmeras e celulares empunhados como lanças de curiosidade.
Lívia não conseguia sair do quarto sem ouvir seu nome sendo sussurrado, mesmo por quem nunca o tinha escutado de verdade. Nas redes sociais, imagens suas já circulavam com legendas cruéis. Algumas a chamavam de mendiga oportunista, outras de favelada golpista, como se sua presença ao lado de Ricardo Valença fosse uma afronta à ordem social. Ela desligou o celular. Pediu para a recepcionista não transferir mais chamadas. E mesmo dentro do quarto, com Benício dormindo em recuperação, sentia o peso de olhos invisíveis atravessando a porta. "Eles querem uma história para vender", disse cansada enquanto olhava pela janela. "E eu sou a parte feia do enredo." Ricardo estava sentado à sua frente, com uma expressão que alternava entre raiva e exaustão. "Você não é a parte feia. É a parte que eles não entendem. Ainda." Ela o encarou. "Não precisa me defender. Eu sei o que sou. Sei o que parece." "E é justamente por isso que vou falar", respondeu ele se levantando. "Falar o quê? A verdade." Naquela noite, Ricardo aceitou dar entrevista ao programa de maior audiência do país. O apresentador fez a pergunta esperada, com o tom habitual de escândalo contido. "Ricardo Valença, o país quer saber, quem é essa mulher? E por que um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil a levou nos braços para dentro de um hospital, com um bebê que não é seu?" Ricardo olhou diretamente para a câmera. O estúdio estava em silêncio. Nenhum ruído, nenhuma trilha de fundo. Só sua voz, firme e pausada. O nome dela é Lívia. Ela tem 19 anos. Está sozinha no mundo há quase 2. Criou o filho com dignidade mesmo dormindo num carro. Nunca pediu esmola. Nunca se fez de vítima. Ela só pediu as sobras do meu prato. Um murmúrio percorreu o público. Naquele dia, ela me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Que a dignidade não depende de dinheiro. E que amor não tem endereço fixo. O apresentador surpreso tentou recuperar o controle. "Mas por que o senhor fez tanto por uma estranha?" Ricardo respirou fundo. "Porque há 8 anos eu perdi meu filho, Mateus. Ele tinha 6 anos. E durante meses eu tentei salvá-lo com dinheiro, médicos, tratamentos, mas não consegui. Ele morreu nos meus braços. E naquele dia, naquele restaurante, eu vi o mesmo desespero nos olhos dela que vi nos olhos da minha esposa antes de entrar em colapso. Silêncio. Talvez eu esteja tentando consertar o que não tem conserto. Talvez eu só esteja tentando não me afogar na culpa. Mas a verdade é que aquele bebê, aquele pequeno Benício, me olhou como se eu ainda pudesse ser alguém. E isso foi mais do que qualquer ação da Bolsa de Valores jamais me deu. As lágrimas vieram sem esforço, mas sem vergonha. O país assistia em silêncio. Na manhã seguinte, o vídeo da entrevista havia ultrapassado 20 milhões de visualizações. As críticas diminuíram. Os julgamentos, embora ainda presentes, foram abafados por uma onda de solidariedade. Pessoas comuns começaram a postar vídeos contando como se emocionaram. Mães solo, jovens em situação de rua, médicos, professores, todos falando sobre dignidade, sobre empatia, sobre recomeços. Hashtags com o nome de Lívia começaram a subir. Cartas e doações chegaram ao hospital. Algumas pessoas queriam conhecer Benício. Outras pediam para mandar roupas, livros, brinquedos. Lívia assistiu à entrevista no celular, no quarto do hospital, com o som baixo e os olhos apertados. Ricardo entrou no quarto bem no momento em que ela terminava de ver. "Você não precisava ter contado aquilo", disse ela sem encará-lo. "Precisava, sim. Agora o país inteiro te vê como herói. Não quero ser herói. Quero que eles saibam que você é mais forte que eu." Ela olhou para ele, pela primeira vez sem medo. "Você é o único que me olhou como se eu fosse alguém", murmurou. Ricardo se sentou ao lado dela. Não disse nada. Benício, no berço, mexeu as mãos como se reconhecesse a paz no ambiente. E pela primeira vez, eles respiraram juntos, sem precisar se defender de ninguém.
Após a alta hospitalar de Benício, a volta ao antigo carro foi descartada imediatamente. Ricardo deixou claro, sem impor, mas com firmeza: não faz mais sentido. Ele precisa de segurança. Você também. Lívia, sentada no banco do carona com Benício dormindo no colo, respondeu com os olhos fixos na rua. Eu não sei viver em lugar fixo. Todo lugar que já me disseram que era seguro virou ameaça depois. Ricardo entendeu, mas não desistiu. E se for um lugar seu? Só seu, onde ninguém manda, ninguém impõe. Só você escolhe como, quando e o quê. Ela não respondeu, mas não disse não. 2 dias depois, ele a levou até uma casa térrea no bairro do Ipiranga. Era modesta, de fachada bege, com um pequeno jardim na frente e uma árvore frondosa cobrindo parte do portão. Comprei há 3 anos, mas nunca usei. Está vazia. Se quiser, pode ser o começo de algo. Lívia desceu do carro sem falar. Entrou com passos lentos. Olhou os cômodos vazios, o chão de madeira, a cozinha sem utensílios, os quartos com janelas grandes. Benício correu até o espaço maior e gritou: "Casar!" Ela o olhou com um susto pequeno no rosto. Ele nunca disse isso antes, murmurou. Ricardo sorriu de leve. Parece que ele já escolheu. Nas semanas seguintes, a casa passou por pequenas reformas, mas não para transformá-la em algo luxuoso. Pelo contrário, Ricardo deixou que Lívia escolhesse tudo. As cores das paredes, os móveis simples, os tapetes de tecido cru, as prateleiras baixas para os brinquedos de Benício. Ela optou por tons quentes: terracota, amarelo queimado, verde oliva. Queria que a casa parecesse viva, não neutra. "Tô cansada de branco hospital e cinza de escritório", disse. "Quero cor, até se for para chorar aqui dentro." Ricardo entendeu e respeitou. Juntos montaram os móveis, pintaram paredes, riram com os respingos de tinta na roupa. Benício, sempre por perto, acompanhava tudo com o olhar atento de quem via o mundo se montar em tempo real. Aos poucos, o espaço deixou de ser uma casa e virou a casa. Na primeira noite dormindo ali, Lívia deitou ao lado do filho no colchão novo e sentiu algo diferente no peito. Um silêncio que não era solidão, era paz. As manhãs passaram a ter cheiro de café fresco e som de panela batendo. A sala, antes vazia, agora tinha risadas de criança, brinquedos espalhados e música tocando num rádio antigo que Ricardo trouxe da cobertura. Lívia cozinhava, limpava, pendurava roupas no varal e sorria. Não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez algo estava começando. Certa tarde, ela entrou na sala e encontrou Ricardo agachado, montando um móvel infantil. Era uma estante de livros. Ele suava, praguejava baixinho com os parafusos. "Precisa de ajuda?" Ela perguntou divertida. "Preciso de coordenação motora, na verdade." "Então desiste. Eu sou pior." Mas se sentou ao lado dele. Juntos, erraram o encaixe 3 vezes. Na quarta, acertaram. E riram. Na cozinha, penduraram um quadro negro na parede, onde escreviam recados e desenhos improvisados. A primeira frase escrita por Lívia foi simples: "Aqui não é perfeito, mas é nosso." E ali ficou, por dias. No fim daquela semana, Ricardo trouxe uma muda de planta. Um pé de lavanda, ainda pequeno. "Me disseram que plantas só crescem se forem bem cuidadas." "Isso serve para tudo, né?" "Serve." Ela pegou o vaso com cuidado e o colocou na janela da sala. "Então vamos tentar." E sem perceber, tinham decidido juntos. À noite, enquanto lavava a louça, Ricardo ouviu Benício gritar da sala: "Dindo, olha meu carrinho novo." Lívia parou no meio da pia. Virou-se devagar, como se aquela palavra ainda doesse ou curasse. "Ele te chama assim cada vez mais", disse, enxugando as mãos. "E você? Me chamaria de quê?" Ela riu, sincera, suave, de alguém que ficou, e naquele instante era tudo o que ele precisava ouvir.
A carta chegou numa tarde silenciosa. Dentro de um envelope branco, sem remetente, foi deixada na caixa de correio da nova casa, entre panfletos de pizzaria e uma conta de luz. Ricardo viu primeiro, não abriu. Chamou Lívia e entregou em mãos. Ela reconheceu a caligrafia na hora. O corpo enrijeceu, o olhar escureceu. "É da minha mãe", disse, a voz travada. Reconheceria esse L de longe. Sentou-se na beirada do sofá, os dedos trêmulos rasgando o papel com mais força do que precisava. Ricardo ficou próximo, mas em silêncio. O texto era curto, mas carregado. "Filha, não dormi desde que vi sua imagem no jornal. Eu chorei. Chorei por não ter te procurado antes. Chorei por Benício. E principalmente, chorei por ter te expulsado. Eu errei. O seu pai também. Se um dia você quiser conversar, minha porta está aberta. Com amor, mamãe." Lívia leu 2 vezes. Depois dobrou a carta com cuidado e a colocou sobre a mesa. "O que você vai fazer?" Ricardo perguntou. Ela olhou para o chão por alguns segundos. Depois levantou os olhos e respondeu. "Não sei. Tenho vontade de rasgar. Tenho vontade de abraçar. Tenho vontade de fingir que nunca li." Nos dias que seguiram, Lívia andava pela casa como quem carregava um peso invisível. Benício chamava por ela e ela respondia no automático. Cozinhava, limpava, cuidava, mas sua cabeça estava longe, presa num passado que ela acreditava ter trancado para sempre. À noite, escrevia respostas em folhas soltas. Nenhuma satisfatória, nenhuma enviada. "Às vezes, a saudade briga com a raiva", disse para Ricardo, sentada na varanda. "E nenhuma das duas ganha. Fico paralisada. Talvez você não precise escolher uma nem outra. Talvez só precise ver." Ela olhou para ele. Ver a casa, a rua, os olhos dela, ou os seus refletidos nela. Lívia não respondeu, mas naquela noite dobrou uma muda de roupa para ela e para Benício e colocou numa mochila pequena. No dia seguinte, ao amanhecer, entraram no carro. Ricardo não perguntou o endereço. Ela apenas apontava os caminhos. Rua após rua, bairro após bairro, até pararem diante de um portão azul descascado, numa vila modesta, onde o tempo parecia ter parado. Lívia desceu primeiro. Benício dormia no banco de trás. Ricardo permaneceu no carro, de longe, atento. Ela parou diante da porta por longos segundos. Não tocou a campainha. Apenas respirou fundo, ergueu a mão e bateu 3 vezes. A porta se abriu. A mulher do outro lado era mais velha do que ela se lembrava. Cabelos brancos em mechas soltas, os olhos marcados por rugas fundas. Mas ainda era sua mãe. Elas se encararam por exatos 5 segundos. Nenhuma palavra. Então, a mãe deu um passo à frente e, com os lábios tremendo, disse: "Eu guardei seu quarto. Nunca entrei lá de novo." Lívia não respondeu. "Eu rezo por você todas as noites. Rezo por ele também." Silêncio. "Não quero te obrigar a me perdoar. Só queria te ver. Só queria saber se você ainda tem uma chance para mim." E então algo quebrou. Lívia deu um passo e a mãe a abraçou. Não foi um abraço cheio de força. Foi frágil, contido, entrecortado de lágrimas que não sabiam mais de onde vinham. Ricardo, do carro, viu as 2 mulheres ali, no meio do quintal, como 2 figuras de um tempo interrompido, reatando com os olhos o que as palavras ainda não conseguiam. 2 horas depois, Lívia voltou ao carro. Estava diferente, mais leve, mas cansada. Um cansaço emocional de quem lutou contra fantasmas e venceu, sem aniquilá-los. "E então?" perguntou Ricardo, enquanto ligava o motor. "Não é o fim da dor", respondeu ela, "mas é o começo de uma história que eu achava que tinha acabado." Ela olhou para o banco de trás, onde Benício dormia tranquilo. "Ele vai conhecer a avó. Não por mim, por ele." Ricardo sorriu. E pela primeira vez em dias, ela sorriu de volta. Era uma manhã comum, com o cheiro de pão fresco vindo da cozinha e os passos de Benício ecoando pela casa, sempre descalços e apressados.
Mas havia algo diferente nos olhos de Lívia. Um brilho inquieto, um tipo de decisão tomada em silêncio. Enquanto preparava o café, ela olhou para Ricardo e disse: "Quero estudar de novo." Ele ergueu os olhos, surpreso, mas sem dizer uma palavra. Apenas esperou. Nunca terminei o ensino médio. Faltavam 3 meses. Depois, tudo aconteceu. Mas agora eu quero voltar. Ricardo largou o jornal na mesa e se aproximou. "Você tem alguma ideia de onde, como?" "Tem uma escola perto daqui. Ensino supletivo, noturno. Turma de mulheres, mães, gente como eu. Já passei na frente várias vezes. Então a gente vai até lá hoje." "A gente?" "Sim, porque isso não é só uma decisão sua. É uma conquista sua. E eu quero estar lá para ver você atravessar essa porta." Na tarde daquele mesmo dia, foram juntos até a escola. Um prédio simples, com fachada pálida e janelas largas. Havia uma placa na entrada com letras desbotadas: Centro Educacional Esperança, Educação de Jovens e Adultos. Ricardo aguardou no carro com Benício, enquanto Lívia subia as escadas com passos hesitantes. O coração batia mais rápido do que imaginava. Na secretaria, uma mulher de óculos quadrados e voz firme a recebeu. Nome: Lívia dos Santos. Idade: 19. Filhos: 1 ano e 8 meses. A mulher parou por um instante. Sorriu. "Tem turma para você. Começa amanhã." Na manhã seguinte, enquanto arrumava a mochila com caderno e lápis, Benício olhava curioso. "Mamãe?" "Sim, meu amor", respondeu ela sorrindo. "Estudar?" Ela parou, ajoelhou-se na frente dele e assentiu. "Mamãe vai estudar, sim." Ele repetiu a palavra, enrolada, com a língua tropeçando na pronúncia. "Tudar." Ela riu baixinho. "Isso mesmo, meu anjo. Mamãe vai tudar." Naquela noite, ao chegar na escola, Lívia teve vontade de voltar atrás. O corredor estava cheio de mulheres conversando, algumas rindo alto, outras com expressão cansada. Sentia-se deslocada, fora dali por tempo demais. Mas então, uma das mulheres se aproximou. "Primeira vez?" "É. Senta com a gente. Tem café, tem bolacha e tem bagunça." E riu. Lívia se permitiu sorrir também. Na sala eram 15 mulheres. A maioria mãe solo, outras avós que criavam netos, 2 imigrantes. Histórias distintas, mas um chão comum. Todas estavam ali porque recusaram a desistência. A professora, uma mulher negra de cabelos trançados e voz serena, abriu a aula com uma frase: "Antes de aprendermos fórmulas ou datas, precisamos reaprender a acreditar em nós mesmas. Quem está comigo?" E todas levantaram a mão. Lívia, hesitante, levantou também. Foi ali que sentiu, pela primeira vez desde o abandono, que fazia parte de algo. Na segunda semana de aula, houve uma roda de conversa. A proposta era simples. Cada uma contaria o motivo que a trouxe de volta à escola. "Eu voltei para mostrar à minha filha que a gente pode recomeçar com 38, disse uma mulher do fundo. "Eu voltei porque meu neto me perguntou o que era equação e eu não soube responder", contou outra, arrancando risos. Quando chegou a vez de Lívia, ela hesitou, mas falou: "Eu voltei porque um bebê me ensinou que, mesmo quando a gente não tem onde cair, ainda pode levantar." A sala ficou em silêncio. Depois, aplausos. Simples, quentes. Ao sair da aula, encontrou Ricardo e Benício no carro. "E então?", perguntou ele com expectativa. Lívia entrou no carro sorrindo. "Não foi fácil, mas foi lindo." Benício, no banco de trás, batia palmas para o próprio reflexo no vidro. "Vai mais?", disse ele com um sorriso babado. "Vou sim", respondeu Lívia, ajeitando o cinto. "E você vai crescer vendo isso." Naquela noite, enquanto arrumava o caderno, encontrou um bilhete de Ricardo no bolso da mochila. "Orgulho é pouco. Você é revolução em silêncio." Ela guardou o papel entre as folhas e soube que aquele era o primeiro diploma que carregava de verdade. A casa estava diferente naquela manhã. Não havia brinquedos no chão, nem cheiro de café fresco. O rádio estava desligado.
E Ricardo, sentado à mesa com um jornal aberto e não lido, sentia que algo invisível pesava no ar. Lívia havia saído cedo, mais cedo do que o habitual. Disse que precisava de um tempo para pensar. Não olhou nos olhos dele ao sair. Tudo começou na noite anterior. Ricardo chegara com uma proposta. Havia recebido uma mensagem de um conhecido do setor educacional. Uma vaga para um curso técnico em administração com bolsa integral. Pensou em Lívia na hora. É à noite, mas tem creche conveniada e você já tem estrutura. Acho que vale tentar. Lívia sorriu de leve, mas os olhos não acompanharam. Estrutura? Repetiu quase em tom de ironia. Eu tenho uma casa que não é minha, um filho que depende de mim e agora, mais um compromisso? Você não precisa fazer, disse ele imediatamente. Só achei que seria uma oportunidade. Ela largou o pano de prato na pia com força contida. Você vive me oferecendo coisas que parecem presentes, mas tem alça de coleira. Ricardo a olhou, confuso. É isso que você acha? Eu acho que, sem querer, você me quer grata o tempo todo. Como se o que temos aqui fosse um favor. Lívia, e eu não quero favor. Quero poder dizer não, sem achar que vou perder tudo. A sala ficou em silêncio. O tipo de silêncio que fere. Eu só quero te ajudar, disse ele baixando a voz. Porque eu não consegui salvar quem mais amei. Não quero errar de novo. Ela se virou. Mas eu não sou ela. E Benício não é o Mateus. A frase caiu como uma pedra no meio do peito dele. Ele deu um passo atrás, como se algo tivesse sido deslocado dentro dele. Eu sei. Não, você não sabe. Você age como se pudesse consertar algo em mim para curar você. E você age como se todo cuidado fosse ameaça. Porque foi. A vida inteira. Ricardo respirou fundo, virou-se, pegou as chaves e saiu. E naquela noite, a casa silenciou de um jeito diferente. Como se ambos tivessem se ausentado, mesmo presentes. Nos dias que se seguiram, Lívia passou a frequentar a escola, o mercado, o parquinho com Benício, tudo sozinha. Ricardo dormia no quarto de hóspedes. O diálogo era funcional, breve, sem mágoas explícitas, mas com um muro invisível entre eles. Ela não queria sair, mas também não queria ficar por medo, e ele não queria sufocar, mas também não sabia como não estar presente. Benício sentia, chamava pelo Dindo com menos frequência. Observava os dois, com a atenção típica de crianças que ainda não sabem nomear o que sentem, mas sentem. Numa tarde cinzenta, Lívia estava na varanda, com o caderno de anotações no colo. Escrevia frases soltas, tentando organizar os pensamentos. Não quero precisar, quero escolher. Ele cuida porque ama, ou porque culpa. Será que eu sei amar sem me defender? Ricardo, naquela mesma tarde, foi visitar o antigo apartamento, a cobertura. Entrou como quem revisita uma cápsula de outro tempo. Tudo estava no lugar, mas sem vida. Abriu uma das gavetas do escritório e encontrou o porta-retrato com Mateus, aos 5 anos, vestido de super-herói. Ao lado, Adriana sorria. Era uma imagem congelada da felicidade antes da queda. Ele sentou-se no sofá. Ficou ali, imóvel, por horas, e pensou: se eu não souber separar passado de presente, vou repetir tudo. Na terceira noite de afastamento, Lívia encontrou Ricardo sentado no quintal, sozinho, com Benício já dormindo. Ela se aproximou hesitante. Eu não fui justa, disse, sentando ao lado. Eu joguei em você uma culpa que não era só sua, era minha também. E eu transformei meu medo de perder em excesso de zelo. Achei que podia te proteger, mas você não precisa disso. Eu preciso de liberdade, mas também de alguém que fique. E eu preciso de verdade, mesmo que doa. Silêncio. Ela estendeu a mão. Ele pegou. E ali, entre palavras partidas e reconexão, começaram a juntar os fragmentos de algo novo. Não o que eram, mas o que estavam, finalmente, prontos para ser. Foi numa madrugada abafada, sem lua no céu, que Benício voltou a tossir. Não foi como antes,
Nenhuma febre alta, nenhum chiado alarmante. Mas para Lívia, qualquer leve oscilação já disparava alarmes antigos, gravados no corpo. Sentiu o bebê se remexer no colo e passou a mão em sua testa. Quente. Ela mediu. 38 graus. Não era emergência, mas era o bastante para o medo reacender. Foi à cozinha, preparou a dosagem correta de antitérmico, checou o oxigênio com o aparelho portátil, presente de Ricardo semanas antes, e voltou para o quarto com passos silenciosos. Benício aceitou o remédio com um resmungo, virou-se no colo dela e dormiu. Mas ela não. A insônia, antiga conhecida, voltou com força. O relógio marcava 3h45 da madrugada quando Lívia pegou o celular. Abriu a última conversa salva. Ricardo, casa. Ela digitou sem pensar muito. Benício tá com febre, não é grave. Só achei que devia avisar. 30 segundos depois, a resposta veio. Tô indo. Ricardo chegou em 25 minutos. De moletom cinza, cabelo desalinhado e olhos atentos. Nem precisou perguntar o número da casa. Conhecia a rota, o portão, o caminho até o quarto. Lívia estava sentada na beira da cama, com Benício coberto até o peito, as bochechas coradas, mas a respiração regular. Eu já dei remédio, ela disse baixinho. Tô tentando não surtar. Ricardo se sentou do outro lado da cama, observando o menino. Ele parece melhor do que da outra vez. Mas eu não. Ela não queria dramatizar. Mas as palavras saíram com o peso exato que carregavam. Eu senti um medo, não só de perder ele, mas de perder isso aqui. Apontou para o quarto, depois para ele. A gente, mesmo do jeito torto que a gente tá agora. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então respondeu num sussurro. Eu também. Ela virou o rosto e encarou-o com olhos firmes. Você também o quê? Tenho medo de amar e perder. Outra vez. Tenho medo de me apegar a vocês dois e acabar revivendo tudo que enterrei. E eu tenho medo de me apegar e ser abandonada de novo. Ela respondeu firme. Parece que estamos num duelo de quem se protege melhor. Ele assentiu. E os dois estão perdendo. Na manhã seguinte, Benício acordou melhor. Ainda sonolento, mas com apetite. Lívia preparou mingau. Ricardo deu banana amassada. O menino riu ao se sujar de propósito e pediu mais dindo, com a língua embolada. Foi aí que os dois se olharam e sorriram, pela primeira vez em dias. Mais tarde, sentaram-se na varanda enquanto Benício brincava com um caminhão de brinquedo no corredor. Lívia quebrou o silêncio. Eu tenho pensado muito desde aquela noite sobre o que a gente está fazendo aqui. Não quero mais esse acordo silencioso de você cuida e eu agradeço. Eu quero dividir, de verdade. Você está falando de o que exatamente? De construir uma rotina, um ritmo nosso. Você não é meu salvador e eu não sou sua redenção. Ricardo respirou fundo. As palavras dela, apesar de duras, vinham com doçura. E se a gente errar nisso? A gente já errou de tantos jeitos, respondeu ela. O que vier agora já é com mais verdade. Ele olhou para o quintal, onde a planta de lavanda ainda resistia ao sol. Depois voltou-se a ela. Então vamos tentar. Dividir tudo. O bom, o ruim, o imprevisto, nada de ajuda, parceria. Parceria. Eles selaram com um aperto de mão, mas os olhos diziam mais. Nos dias que seguiram, os pequenos ajustes começaram. Ricardo levou Benício para o posto de saúde para a vacina. Lívia inscreveu os dois num curso de culinária comunitária. Ele limpava a sala enquanto ela cozinhava. Ela ajudava nas contas, acompanhava o extrato, organizava o orçamento. A nova rotina incluía escutar, ceder, pedir espaço. Uma noite, durante o jantar, Benício apontou para o prato de Ricardo e disse: Papai? Lívia congelou. Ricardo também. O menino sorriu, como se não soubesse o peso da palavra. Lívia olhou para Ricardo. Ele não disse nada, apenas sorriu de volta para o filho que ainda não era seu, mas que de algum modo já o era. Mais tarde, sozinhos na cozinha, ela comentou: Ele sente,
mais do que a gente pensa. E diz, completou Ricardo, mesmo quando a gente ainda não está pronto para escutar. Ela assentiu, mas acho que estamos chegando perto. De quê? De ser o que a gente nunca teve. Uma família real, sem idealizações, sem dívida. Ricardo pegou uma das canecas e serviu chá. E com um pouco de camomila, porque vamos precisar de calma. E paciência. E memória curta para esquecer os erros. Mas não os aprendizados. Eles brindaram com as canecas, com sorrisos cúmplices e olhares que agora não evitavam profundezas. E pela primeira vez, sentiram que estavam realmente começando. A notícia veio por e-mail, na tela iluminada do notebook de Ricardo, enquanto tomava café na varanda. Um convite para um evento beneficente em prol de crianças com doenças respiratórias raras. Justamente a causa que o mantinha envolvido desde a perda de Mateus. O evento reuniria médicos, investidores, voluntários e rostos conhecidos da imprensa. Uma cerimônia solene, mas com toques afetivos, vídeos de crianças atendidas, discursos de pais, entrega de doações. Ele leu a mensagem 2 vezes. Depois, olhou para dentro da casa. Lívia lavava frutas com Benício ao lado, empoleirado num banquinho. O menino estava falante naquela manhã, apontando maçãs e repetindo vermelha, com orgulho. Ricardo sorriu. Levantou-se e foi até ela. Tem um evento no sábado, começou. Um desses beneficentes. Vai ser no Instituto Aurora. Eu já fui outras vezes, mas desta vez queria te convidar para ir comigo. Lívia parou o que estava fazendo. Olhou para ele com a testa franzida. Evento, tipo jantar de gala? Não tão formal, mais social, mas vai ter imprensa, fotógrafos. É uma causa que me toca muito, então seria importante, mas só se você quiser. Ela virou-se para enxugar as mãos e ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem certeza? Do convite? De me querer lá? Do que isso pode parecer para essas pessoas? Ricardo respirou fundo. Eu quero você lá não por imagem, mas porque faz sentido. Porque você é parte da minha vida e do que me importa. Ela ainda hesitou. Pensou em vestidos, pensou em saltos que não tinha, em comentários que viria a ouvir, em olhares tortos. Mas depois pensou em Benício, que começava a dizer palavras novas todos os dias. Em Ricardo, que tinha ficado e ficava. Eu vou, disse por fim, mas vou ser eu mesma, sem personagem. É tudo o que eu espero. Na tarde do evento, Lívia optou por um vestido azul marinho simples, comprado numa loja de bairro. Cabelo preso num coque frouxo. Um colar de pedra clara que pertencia à mãe. Estava nervosa, mas não disfarçava. Ricardo, ao vê-la pronta, segurou o riso com ternura. O que foi? Ela perguntou em alerta. É só que você tá linda e parece pronta para fugir a qualquer momento. Eu tô pronta para atirar a primeira taça de champanhe se alguém me chamar de projeto social. Aí quem vai precisar de assistência sou eu. Riram. A tensão aliviou um pouco. No Instituto Aurora, o salão estava iluminado por luzes quentes e arranjos discretos. As mesas tinham nomes de estrelas. Ricardo e Lívia foram colocados na Orion. Fotógrafos circularam. Um ou outro jornalista se aproximou. Ricardo Valença. E essa é Lívia, minha... Ele hesitou, olhou para ela. Companheira. A palavra caiu com firmeza. E orgulho. Ela não corrigiu. Apenas sustentou o olhar. Durante o jantar, Benício correu de uma cadeira para outra. Estava vestido com um paletozinho improvisado, o cabelo penteado para o lado. Uma das voluntárias do instituto o distraía com lápis de cor e folhas. Ricardo e Lívia comiam devagar. Ela estava mais tranquila agora, envolvida por conversas com outras mães voluntárias, muitas delas também com histórias de superação. Ao fim da cerimônia, a apresentadora chamou alguns convidados ao palco para agradecer. Ricardo foi um deles.
Há anos, Ricardo Valença doa silenciosamente para o Instituto. Mas neste ano, ele fez algo diferente. Ele trouxe esperança pessoalmente. Está aqui com sua família, disse ela sorrindo. Ricardo subiu, agradeceu. Falou com voz firme, mas emocionada. Quando perdi meu filho, achei que a dor ia me silenciar para sempre. Mas a vida, caprichosa que é, colocou outras histórias no meu caminho. Histórias que não substituem, mas ressignificam. E isso salva. Aplausos. Lívia assistia em silêncio, com os olhos marejados. Benício estava no colo dela, inquieto. Dindo, sussurrou ele. Ela respondeu, tá lá no palco, filho. Olha o papai. Benício então se ergueu no colo dela, apontou o dedo para o palco e com clareza repentina gritou. Papai! O salão congelou. Ricardo, já descendo do palco, parou. Olhou na direção da voz. Viu o menino com os braços erguidos e Lívia com a mão na boca, surpresa. A emoção foi instantânea. Os fotógrafos rápidos captaram o momento. Ricardo voltou, ajoelhou-se diante dos dois e Benício pulou no colo dele. Papai, papai, repetia como se fosse a palavra mais fácil do mundo. E pela primeira vez, diante de todos, Ricardo não teve vergonha de chorar. Naquela noite, as redes sociais explodiram. Uma das fotos, Ricardo ajoelhado com Benício nos braços e Lívia sorrindo em segundo plano, viralizou. A legenda que acompanhava o post mais compartilhado era simples. Família não é sobre sangue, é sobre coragem. E o mundo que tantas vezes julgara, agora aplaudia. O telefone tocou pouco antes do meio-dia. Era um número desconhecido. Lívia quase não atendeu. Tinha se tornado seletiva com chamadas depois que a repercussão do evento tomou as redes. Mas algo naquele número a fez apertar o botão verde. Alô? Uma pausa. Respiração. Depois, uma voz grave, contida. Lívia? Ela congelou. Quem tá falando? Sou eu, o Lucas. O nome caiu no chão da cozinha como uma xícara rachada. Estilhaçou algo dentro dela que achava enterrado. Os dedos escorregaram no balcão. Por que você tá ligando? Do outro lado, a voz manteve o tom baixo, quase ensaiado. Vi vocês na internet. A matéria, a foto. Ele parece comigo. Você não tem o direito de falar isso. Eu só queria conversar. Não tô querendo confusão. Tarde demais para isso, Lucas. Ela desligou. Ricardo estava no quintal molhando as plantas. Lívia saiu e foi direto até ele. Ele ligou. Quem? O pai do Benício. O regador escorregou das mãos dele. O quê? Ela sentou-se na cadeira de madeira, o corpo ainda em choque. Ele disse que viu a foto, que quer conversar, que o Benício se parece com ele. Ricardo se ajoelhou à frente dela. O que você vai fazer? Eu não sei. Parte de mim quer ignorar. Outra parte quer acertar isso de uma vez por todas. Você quer vê-lo? Não sozinha. Eu vou com você. Marcaram um encontro num café discreto da Zona Oeste, onde ninguém os reconheceria. Ricardo chegou com antecedência. Escolheu uma mesa no fundo. Lívia chegou com Benício no colo, o menino adormecido, agarrado a um boneco de pano. Lucas chegou 10 minutos depois. Estava diferente, mais magro, cabelo mais curto, camiseta limpa. Mas os olhos ainda traziam aquele mesmo vazio defensivo de antes. Oi, disse, sem jeito puxando a cadeira. Ricardo permaneceu calado. Lívia segurou firme na borda da cadeira. Fala logo o que você quer. Lucas engoliu seco. Quando você saiu, eu fiquei com raiva, me senti traído. Mas depois comecei a pensar no que a gente teve, no que você perdeu. E eu perdi também. Você não perdeu nada. Eu que criei ele com fome, sozinha, dormindo em carro velho. Você fugiu. Lucas olhou para o menino dormindo. Ele é lindo. Parece comigo. Ricardo inclinou-se levemente à frente. Com todo o respeito, ele parece com quem cuida dele. O ar ficou mais denso. Lucas ergueu as mãos. Eu não vim brigar. Eu só
Queria saber se posso fazer parte, nem que seja um pouco. Lívia respirou fundo. Você não aparece por quase 2 anos. Nunca procurou. Nunca perguntou. Agora, depois que a gente aparece num evento, você surge? Eu não sabia como. E agora, me bateu. Benício não é um troféu. Ele não precisa de um pai de ocasião. Silêncio. Lucas encarou Ricardo. E você? É o que dele? Eu sou quem ele chama de pai, respondeu Ricardo firme. Não porque eu mandei, mas porque ele sentiu. Lucas abaixou os olhos. Lívia então falou com a voz baixa, mas firme. Eu não vou te impedir de existir, mas você vai ter que provar, com ações, não com palavras e poses. E, acima de tudo, vai ter que respeitar o que construímos aqui. Eu entendo. Entende mesmo? Lucas não respondeu. Então começa sumindo outra vez, completou ela. Mas dessa vez, por escolha nossa. Ela se levantou, ajeitou o menino no colo e saiu. Ricardo a seguiu, sem olhar para trás. No carro, o silêncio era denso. Benício ainda dormia. Você foi firme, disse Ricardo. Eu fui o que precisava ser. Ele segurou a mão dela no câmbio. Se um dia ele quiser saber quem foi o pai biológico, eu vou contar. Mas eu vou contar também quem ficou. Quem ensinou a andar de bicicleta. Quem deu o primeiro banho. Quem perdeu o medo junto comigo. Eu não tenho medo dele voltar, disse Ricardo encarando o retrovisor. Mas tenho medo de perder o que construímos. Então não me deixa fazer isso sozinha, respondeu ela. Porque eu também morro de medo. Mas agora eu sei que a gente aguenta. Ele apertou sua mão com força contida. E ali, no meio do engarrafamento entre buzinas e faróis vermelhos, perceberam. Não era a biologia que fazia uma família. Era a decisão diária de ficar. Mesmo quando tudo dizia para correr, a decisão não veio fácil, nem rápida. Durante dias, Lívia andava pensativa. Observava Benício brincar no quintal, correr atrás das formigas, cair e levantar. Chamar Ricardo de papai com aquela confiança que só os muito pequenos conseguem oferecer sem reservas. Mas por dentro, um conflito latente crescia. Não era dúvida sobre quem cuidava, era certeza sobre o que era justo. Eu quero que o Benício saiba de onde veio, ela disse uma noite enquanto lavava a louça. Não agora, mas no tempo certo. E acho que isso inclui encontrar o pai biológico, olhar nos olhos dele, ouvi-lo, mesmo que ele não diga o que a gente espera. Ricardo, sentado no sofá, demorou para responder. Você tem certeza? Não, mas eu tenho coragem. E se ele se magoar? Ele vai se magoar um dia de qualquer jeito. O que muda é como a gente vai estar quando isso acontecer. Ricardo se levantou, aproximou-se e enxugou as mãos dela com o pano de prato. Então eu vou com vocês. Marcaram o encontro num parque aberto, nada fechado, nada intimidador. Benício estava animado. Achava que era um passeio comum. Lucas chegou atrasado, como sempre, de boné, camiseta escura, mãos nos bolsos. Lívia segurava Benício no colo quando ele se aproximou. Oi, disse Lucas. O menino o olhou sem entender. Franziu a testa. Depois sorriu por pura simpatia infantil. Oi, moço, respondeu com sua voz embolada. Lucas sorriu de volta, mas era um sorriso desconectado. Olhou o menino por alguns segundos. Depois desviou o olhar para Ricardo, que observava tudo à distância respeitosa. Então, é ele. Sim, esse é o Benício, disse Lívia, tentando manter a voz estável. Bonito. Ele está aqui porque um dia vai querer entender o que houve. Eu não quero mentiras. E também não quero promessas. Só verdade. Lucas abaixou o olhar. Benício esticou o braço e mostrou o caminhão de brinquedo que segurava. Vrum, vrum, disse, empolgado. Lucas sorriu sem graça, mas não pegou o brinquedo. Não chegou mais perto. Deu um passo atrás. Eu acho que não sei lidar com isso. Eu não me sinto pai, não consigo. Lívia engoliu seco. Você não precisa se sentir nada, mas precisava ter coragem de dizer isso com ele aqui. Eu pensei que ia ser diferente, mas olhando agora, não sou parte disso.
Ele já tem alguém e eu não tenho espaço. Ela respirou fundo. Ele é uma criança, ele tem espaço para amor, mas não para confusão. Lucas assentiu. Olhou para Benício uma última vez. Cuida bem dele. Sempre, respondeu Ricardo, que se aproximava agora com calma, mas com firmeza. Lucas estendeu a mão. Ricardo olhou. Depois a apertou, sem palavras. Boa sorte, cara, disse Lucas, e foi embora. Benício ainda olhava curioso. Quem é o moço, mamãe? Lívia agachou-se e olhou nos olhos dele. Um conhecido. Alguém que foi embora, mas que veio dizer oi. Ele vem brincar? Ela sorriu, com ternura e dor. Não, meu amor. Ele não sabe brincar. Benício pareceu não dar muita importância. Correu até o escorregador mais próximo, rindo, como se nada tivesse acontecido. Mas para Lívia e Ricardo, algo havia mudado para sempre. Naquela noite, ao colocá-lo na cama, Ricardo demorou mais tempo do que o normal. Sentou-se na beirada, leu o livro favorito, cantou uma música baixa. O menino adormeceu, segurando seu dedo indicador. Lívia o observava da porta. Ele vai perguntar um dia, sussurrou ela. E a gente vai estar aqui para contar. Juntos. Ela se aproximou. Encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não me impedir. Eu só fiquei com medo. Eu também. Mas agora ele sabe quem está aqui. E isso vai valer mais que qualquer sangue. Ela assentiu. Os olhos marejados, mas serenos. E naquela noite, dormiram os três na mesma casa, sob o mesmo teto, respirando o mesmo ar de certeza. Eram, de fato, uma família. Improvável, mas inegociável. O convite veio em forma de carta. Outra, escrita à mão, com caligrafia delicada, mas firme. Dentro do envelope bege, as palavras vinham simples, como se tivessem sido lavadas em lágrimas antes de serem postas no papel. Lívia, minha filha, estou pronta. Se você estiver, quero te ver, com calma, com verdade, com tempo para tudo que não dissemos. Amor, sua mãe. Lívia leu e releu por 2 dias. Depois, sentou com Ricardo à mesa da cozinha e entregou a carta. Eu acho que está na hora, disse quase num sussurro. Você tem certeza? Não, mas tenho vontade. Foram de carro até a cidade vizinha, onde a mãe de Lívia morava. Um bairro modesto, com ruas de paralelepípedo e sacadas enfeitadas com flores artificiais. Ricardo ficou com Benício num parquinho próximo, enquanto ela seguia até a casa da infância. Porta azul, grade branca, um sino pendurado que ela não teve coragem de tocar. A porta se abriu antes disso. Eu vi você chegando pela janela, disse a mãe, com os olhos marejados. Lívia ficou imóvel por um instante. Depois, deu um passo. Oi, mãe. Oi, filha. Elas se abraçaram. Não foi um abraço bonito. Foi duro, tenso, com ombros rígidos, mas foi real. E foi o suficiente para o início. Na sala, tomaram café. A mãe colocou na mesa um pano bordado por ela mesma. Eu guardei suas fotos, sabe? Desde que você saiu. Eu fiquei com raiva, mas nunca deixei de esperar. Eu guardei mágoa, mas agora só quero guardar espaço. Conversaram por horas. Sobre o pai ausente, sobre o erro de tê-la expulsado, sobre o medo que virou rigidez. Você foi mais dura do que eu podia aguentar, disse Lívia, porque eu fui criada com medo e repeti isso em você. Mas eu tô tentando desaprender. E eu tô tentando não carregar isso pro Benício. As duas choraram, pela primeira vez, juntas. Ao anoitecer, Lívia voltou até o parque. Encontrou Ricardo e Benício sentados no escorregador. E então? Perguntou ele. Acho que começou algo novo hoje. E terminou também. Ela o olhou, intrigada. O que terminou? Meu silêncio. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo. Arrumou uma bolsa com flores, um livro antigo e uma carta. Vestiu-se com uma camisa branca. Chamou Lívia. Quero que venha comigo. E quero levar o Benício também. Para onde? Para fechar um ciclo.
O cemitério ficava numa colina tranquila, cercado por árvores altas e vento frio. O túmulo era simples, mármore claro, com os nomes de Adriana e Mateus gravados com sobriedade. Ricardo parou diante da lápide e permaneceu em silêncio por longos minutos. Lívia ficou alguns passos atrás, com Benício no colo. Depois, ele se ajoelhou. "Oi, meu amor", disse em voz quase inaudível. "Tentei viver direito depois de você, mas falhei. Me tranquei. Fiquei com raiva da vida e do mundo." Tirou o envelope do bolso e colocou sobre a pedra. Mas aí apareceu ela e ele. Olhou para Lívia e Benício. E eu vi que ainda havia espaço, não para substituir, mas para continuar. "E eu continuo te amando, Adri. Mas agora te deixo ir." As lágrimas vieram, pesadas. Sem controle, era a primeira vez que ele chorava desde o velório. Lívia aproximou-se e segurou seu ombro. "Você não precisa escolher quem guardar. O amor cabe em mais de um nome." Ele assentiu sem conseguir falar. Benício, sem entender, esticou o bracinho e tocou o rosto de Ricardo. "Tá dodói, papai?" Ricardo sorriu entre as lágrimas. "Não, filho. O papai só tá curando por dentro." Eles ficaram ali por um tempo, sem pressa. 3 pessoas, diante da ausência. E diante de tudo que ainda havia para viver. Era uma terça-feira comum. A casa tinha cheiro de alho refogado. O rádio tocava uma música lenta dos anos 90. Benício estava deitado no tapete da sala, fingindo ler um livro ao contrário, enquanto Lívia lavava a louça e Ricardo secava os pratos. Nenhum evento especial, nenhuma ocasião marcada, mas às vezes é no meio do comum que a vida revela o extraordinário. "Cuidado com esse copo, ele trinca fácil", disse ela, entregando um vidro mais delicado. "Parece você", respondeu Ricardo com aquele sorriso de canto que ela já sabia decifrar. Trincada? Delicada, mas forte do jeito certo. Ela apenas riu. "Você tá ficando bom nisso de elogiar sem suar piegas. E você tá ficando boa em aceitar elogios sem fugir." Ela o olhou por cima do ombro, com as mãos ainda molhadas. "O que foi?" "Nada", respondeu ele, mas não era verdade. Alguma coisa borbulhava ali, logo abaixo da superfície. Lavaram os talheres em silêncio. Era uma dança sincronizada que os dois haviam aprendido com o tempo, sem necessidade de comandos. Lívia passava o garfo, Ricardo enxugava. Depois o colocava no escorredor à esquerda, a mesma rotina dos últimos meses. Mas naquele instante, algo diferente se formava. "Lívia", disse ele, secando as mãos no pano de prato. Ela virou-se devagar. Ele não sorria, mas os olhos diziam tudo. "Você quer casar comigo?" Ela piscou, surpresa. Não havia caixa de veludo, nem anel, nem joelhos no chão. Apenas a pergunta. Simples, nua, honesta. Ela o encarou por alguns segundos. Depois deu 2 passos à frente. Segurou o rosto dele com as mãos molhadas e o beijou. Foi um beijo longo, quente, silencioso. Quando se afastou, os olhos estavam brilhando. "Esse é o seu sim?" perguntou ele, com um meio sorriso. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. "Você não precisava se ajoelhar." "Já está comigo no chão desde o começo." Ricardo a abraçou com força. "Não vai mudar muita coisa, né?" disse ele. "Muda tudo", respondeu ela. "Porque agora é escolha, não só sobrevivência." Mais tarde, estavam os 3 deitados no sofá. Benício entre os 2, dormindo com uma das pernas sobre o peito de Ricardo e a outra sobre a barriga de Lívia. "A gente vai contar para ele como?" perguntou Ricardo. "Do nosso jeito", respondeu ela. "Talvez um dia ele nem lembre do pedido, mas vai lembrar que sempre fomos casa." No dia seguinte, Lívia anotou num caderno que usava para registrar momentos especiais. "Ontem, ele me pediu em casamento enquanto enxugava a louça. Não teve anel, nem flores, mas teve silêncio e verdade. Eu disse sim com um beijo e entendi que o amor, quando é real, não grita, sussurra. E assim, entre panelas lavadas e travesseiros divididos, decidiram que o amor deles não precisava de aplausos, só de presença.
E isso eles já tinham de sobra. Era uma sexta-feira comum, sol ameno, céu limpo, o tipo de dia em que tudo parece cooperar com o cotidiano. Ricardo saiu do trabalho mais cedo, levando consigo 2 pães de queijo ainda quentes e um suco de caixinha. Benício vai ficar feliz, pensou. Lívia já o esperava no carro, com um sorriso discreto e os cabelos presos num coque simples. Nenhum deles sabia que aquela sexta-feira teria algo especial. Na escolinha, a professora os recebeu com olhos marejados. Oi, papais. Hoje foi dia de atividade artística. E o Benício caprichou, disse ela, entregando um papel com dobrinhas nos cantos e manchas de tinta colorida. No centro do desenho, 3 bonecos. Um alto de terno azul, uma mulher de vestido lilás e um bonequinho menor com braços largos e pernas tortas. Em cima, com letras ainda incertas, a palavra família. E logo abaixo, Papai Ricadu. Ricardo ficou em silêncio, a mão trêmula segurando o papel. Lívia levou os dedos à boca, abafando um soluço inesperado. Ele escreveu sozinho? Perguntou, a voz falhando. Sim, a gente só ajudou com o som das letras. Ele não teve dúvidas de como queria escrever o nome. Ricardo ajoelhou-se na altura do filho, que vinha correndo com o uniforme amassado e os sapatos trocados. Olha, papai, é a gente. É mesmo, filho, é a nossa família. Benício sorriu e abraçou os dois ao mesmo tempo, do tipo de abraço que não se aprende, só se sente. No caminho de volta para casa, Ricardo dirigia devagar. O desenho descansava no painel do carro como um troféu silencioso. Ele escolheu, né? Disse Ricardo. Não foi influenciado, não foi ensaiado, foi dele, respondeu Lívia. Papai Ricardo. Ele me viu assim. Porque você foi, desde o primeiro gesto, desde o prato de comida, desde antes, talvez, desde o olhar. Silêncio. Benício, no banco de trás, cantarolava uma música que inventava na hora. Rimas desconexas, mas cheias de vida. Em casa, colaram o desenho na geladeira com um ímã vermelho em forma de coração. Um dia ele vai rir disso, disse Ricardo. Um dia ele vai guardar isso, corrigiu Lívia, porque é a primeira vez que ele nomeia o que sente. Família, com todas as letras erradas, mas com toda a verdade certa. Naquela noite, enquanto faziam pipoca, Ricardo sugeriu um passeio. Vamos andar até a praça? O céu tá limpo. Agora? Agora. Saíram os 3, de mãos dadas. Lívia no meio, Benício na esquerda, Ricardo na direita. Andaram em silêncio, entre cachorros latindo, postes acesos e vizinhos regando calçadas. Ninguém os olhou 2 vezes. Nenhum flash, nenhuma notícia. Apenas mais uma família comum, entre tantas. E foi exatamente isso que tornou aquele momento extraordinário. Quando Benício tropeçou e Ricardo o segurou pelo braço antes que caísse, o menino disse: "Papai segura forte." Ricardo respondeu, sem pensar: "Sempre." E é aí que tudo se completa, não com aplausos, nem com festa, mas com passos lentos de 3 pessoas, aprendendo a caminhar no mesmo compasso. Uma mulher que enfrentou a rejeição e recomeçou. Um homem que chorou tarde, mas cuidou cedo. Um menino que, com um lápis de cera, deu nome ao que muitos esquecem. Que família é afeto constante, é presença repetida, é silêncio que ampara. Porque no fim, as grandes histórias não são feitas de gestos grandiosos, são feitas de pequenos atos, um prato dividido, um bilhete anônimo, um sim sussurrado entre louças. E às vezes um desenho torto com o nome certo, Papai Ricadu, e nada mais precisava ser dito. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.